Então, o vídeo de hoje é da série Leituras. Eu queria falar um pouco para vocês de Charles Dickens, né? Charles Dickens e o Homem Comum. Muito comum quando nós lemos crítica literária que procura ser séria, que, vamos dizer assim, o que eles valorizam muitas vezes, né, são as formas como o escritor, vamos dizer assim, usa o idioma, né, a maneira como ele expõe os personagens. Muitas vezes isso é mais elogiado se o personagem é um pouco misterioso ou quase impessoal, né? Você não, hoje principalmente, quando a gente lê muitos livros, né, recentes, não dá para falar que seja sempre assim, mas em muitos casos né, um pouco a criação da personagem é algo que não seria tão importante assim, né? Seria mais relevante um certo clima que o escritor consegue colocar. Realmente há várias obras, né, romances, contos, novelas, que seguem esse tipo de padrão e se consegue fazer coisas, vamos dizer assim, interessantes, né, porque talvez até eu diria, né, que elas representam uma certa confusão que há nas pessoas, né, uma perda da própria individualidade num mundo, vamos dizer assim, que é um pouco complicado, um mundo difícil de sobreviver, que a pessoa não encontra-se a si mesmo. Então a literatura, ela acaba refletindo isso. É verdade, né? E há essa forma de escrever que é legítima. Só que o problema é que às vezes as pessoas podem não perceber que há modos distintos de fazer literatura que foram clássicos, muitas vezes utilizados em décadas anteriores à nossa, inclusive em séculos anteriores, e que, sem nós queremos ser anacrônicos, né, no sentido de trazer para hoje exatamente o mesmo estilo com que eram feitos livros no final do século XIX, começo do século XX, né? A ideia de você contar uma história com personagens, com um enredo envolvente e que vá, vamos dizer assim, desfilando uma série de tramas humanos, isso eu acho que é absolutamente bom na literatura, né? Tem força, né? Continua a ser um caminho interessante. A gente pega um livro como de Guimarães Rosa, né? Outros autores, inclusive hoje a literatura que a gente chama Young Adult, né? Dos adolescentes, jovens, muitas vezes segue esse padrão e acaba agradando muita gente, né? E isso me parece bom. Pois bem, Dickens é um autor, vamos dizer assim, que ele era alguém preocupado em contar uma história. Dickens, isso quem fala a respeito dele é Chesterton, e eu acho que é muito acertado. Ele era um escritor excepcional que tinha o gosto estético, né, o gosto literário de uma pessoa comum, de uma pessoa do povo. Então, isso permitiu com que ele fosse um escritor ao mesmo tempo popular. Realmente ele vendeu muito, né? Dickens foi uma personalidade reconhecida, né? Talvez os críticos possam um ou outro torcer o nariz para ele, mas o peso da obra dele na vida inglesa é inegável, né? Como as pessoas se apaixonaram pelos livros dele, né? Então, um autor assim e que ao mesmo tempo tem um poder de descrição, uma forma de expor as coisas que marcam, né? Realmente a gente lê algumas páginas de Dickens, elas são poéticas, elas são tremendas, né? As imagens são muito bem construídas, o que é uma característica de um grande escritor. Então vejam, esse vídeo eu quis fazer porque há pouco tempo eu li um dos livros do Dickens, não é considerado um dos melhores dele, ainda que talvez, se eu não estou errado, foi o livro mais vendido de Dickens, que é Um Conto de Duas Cidades, né? Um livro que se passa em Londres e também em Paris. A parte final do livro é durante a Revolução Francesa, na época do terror, né? Então chamou minha atenção que os personagens do livro são, assim, como é comum acontecer no Dickens, um pouquinho caricaturais, né? Quer dizer, não são personagens propriamente profundos, nesse livro em concreto, né? O Conto de Duas Cidades. Em outras obras, eu acho que Dickens aprofundou mais um outro personagem, como David Copperfield, né? Agora, nesse livro não. Os personagens, eles são um pouquinho, vamos dizer, são apresentados de uma maneira muito simples, né? Esquemática, né? Um ou outro um pouquinho mais trabalhado, mas não tanto. Agora, mesmo assim, o livro tem muita força, porque o Dickens coloca situações ali
que são humanas, são situações de heroísmo, de sacrifício pelo outro, de bondade e também de crueldade, de ressentimento, né? Os vilões, isso é comum acontecer com ele, né? São quase que totalmente maus, né? Quer dizer, são gente assim, porque aconteceu alguma coisa, chega um momento que se tornam maus de uma vez. Então, pode haver um certo exagero nisso, não é um desenvolvimento tão complexo assim de uma personagem, tão profundo? Talvez, mas já li também, né, que isso faz com que o personagem ele represente um tipo humano ou uma situação, uma paixão, e isso dá força. E daí ele coloca os embates, né, em que os personagens vão se envolvendo uns nos outros, e isso faz com que o livro seja interessante, você se anima a ler com rapidez. Eu acho que o Dickens, ele não tinha medo de ser o que hoje, uma palavra meio infeliz, mas a gente diria assim, não tem medo de ser sentimental. Ao contrário, ele é um autor que coloca sentimento ali. Eu acho que talvez hoje na nossa arte esteja faltando um pouco disso, né? Uma certa vergonha de mostrar sentimentos, de mostrar situações de heroísmo, situações de maldade também como sendo más, né? Sem justificativas, sem ambiguidades, né? Isso me parece que é um modo de escrever que tem que ser preservado, não digo que todo mundo tem que fazer desse jeito, mas tem que ser preservado e, sem dúvida, nos dá livros deliciosos como são os livros do Dickens.